Olá pessoal, mais uma aula de língua portuguesa. Hoje falaremos sobre pronome relativo. Vamos lá então? Pronome relativo. O que são pronomes relativos? Pronomes relativos são os que se relacionam com um termo anterior. Veja só, relativo, relacionam. Exatamente isso. Então pronomes, mantém relações com o termo anterior, tá? Por isso, ao mesmo tempo que desempenham o papel de pronomes, também exercem a função de conectivos, porque estão conectando-se com o termo anterior, tá? Quais são os pronomes relativos? Bom, são eles: o que, eu vou explicar aqui que tem o que é pronome relativo, mas tem um que conjunção, tem que saber diferenciar, tá? O quem, o quando, o como, o onde e suas variáveis. Vamos lá então. Como se aplicam os pronomes relativos? Exemplos. Pronome relativo, pessoal, a primeira coisa que você tem que entender. O pronome relativo ele vem, claro, para estabelecer relação com um termo anterior, mas ele simplesmente ele faz um papel muito bacana para nós na língua portuguesa. Ele vai unir orações e, ao mesmo tempo, evitar repetições. Então, guarde essas duas informações. O pronome relativo ele une, tá? E, ao mesmo tempo, ele evita repetições, porque senão você deveria repetir. Coloquei um exemplo para você entender. Ó, eu comprei essa casa. Essa casa foi muito cara. Tenho duas orações, não tem? Porque aqui, ó, eu comprei, ó, verbo, essa casa. Ponto, acabou a primeira oração. Essa casa foi, ó, verbo de novo, muito cara. Ponto de novo. Então eu tenho duas orações e ao mesmo tempo tenho uma repetição aqui, que é essa casa. O que eu posso fazer? Vou tirar essa repetição e vou substituir pelo pronome que, pronome relativo que. E aí você vai entender o seguinte, depois eu vou repetir sobre isso. Esse que vai ter o valor de o qual, a qual, os quais ou as quais. Depende do termo anterior ao qual ele está se relacionando. Se é um termo anterior masculino singular, o qual. Termo anterior é feminino singular, a qual. Se é um termo anterior masculino plural, os quais. E se é um termo anterior feminino plural, as quais. Então veja que aqui é um termo anterior é, feminino, tá? E singular. Então ele tem o valor de a qual. Então, ó, eu comprei essa casa que foi muito cara. Então eu uni as duas orações e evitei a repetição aqui do essa casa, da expressão. E você vai ver que ele tem o valor de a qual. Eu comprei essa casa a qual foi muito cara. Então você está vendo que ele está unindo e ao mesmo tempo evitando uma repetição. Ó, assistir o show do artista. O artista cantou suas melhores músicas. Tem algo repetido. O que? Artista. O artista, né? Você sabe que o do é de, preposição de mais artigo o. Então vamos lá então. Pensa uma coisa comigo. Eu tenho duas orações. Ó, assistiram, né? Eu tenho a primeira oração. O show do artista. Acabou aqui. O que o artista cantou, ó, verbo de novo, suas melhores músicas. Ponto. Acabou a segunda. Só que eu posso unir essas duas usando o quê? Quer ver? Assistir o show do artista que cantou suas melhores músicas. Então eu uni o artista aqui, ó, peguei esses dois, uni. O que eu fiz? Coloquei o que. Lembra que eu falei que esse que tem a função de o qual, a qual, os quais, as quais, dependendo do termo anterior? Nesse caso aqui é o artista. Então se é o artista, é singular e masculino. Então ele vai ser o qual. Então, assistir o show do artista, o qual cantou suas melhores músicas. Então, olha só o que ele fez. Ele uniu as orações e evitou a repetição de o artista. Tá vendo? Então, ó, pronomes relativos variáveis. O que é variável? Aquilo que muda, que é possível mudar. Então, aqui, o qual. Então, dá para mudar para a qual, os quais, as quais. Por isso ele é variável. Tá? Ó, cujo, dá para variar, dá para mudar. Para cuja, cujos ou cujas. Por isso são variáveis. Quanto eu posso mudar para quantos e posso mudar para quantas, né? E o pronome relativo os invariáveis, esses aqui não podem mudar, tá? Não são possíveis estendê-los nem para masculino, feminino, nem para plural. Ó, o que, o quem, o onde, o como e o quando. Esses aqui são chamados invariáveis, tá? Pronome relativo. Primeiro, o que? Substituível pelo variável o qual. Né? Então, o qual, as quais, o qual, a qual, os quais, as quais. Esse pronome é invariável, nós vimos ali antes, e se refere a pessoas ou coisas. Então, ele pode ser usado para os dois, ele é meio coringa. Então, ele pode ser usado para pessoas ou coisas.
Eles venceram o jogo que os classificou. Se você precisasse fazer duas orações, você tem que repetir. Eles venceram o jogo. Ponto. Esse jogo os classificou. Então vai ficar repetido o jogo. O que ele fez? Ele uniu as duas orações, colocando o que com o valor de o qual. Porque ele se refere ao termo anterior, o jogo. Então, ó, eles venceram o jogo, o qual os classificou. Tá bom? Então, esse que tem esse valor. O quem? O quem também é invariável. Refere-se a pessoas ou a algo personificado, que tem valor de pessoa, tá? Normalmente vem acompanhado da preposição a. Por exemplo, ó, refiro-me a quem conheço. Então veja que aqui, ó, é um pronome relativo a uma pessoa. Não irei com quem discordo, tá se relacionando a pessoas. Então, por favor, pessoal, esse quem você só pode usar para pessoas. O que você pode usar para pessoas ou coisas. Nós vimos aqui. Agora o quem você só usa quando for pessoas ou algo personificado, algo que recebeu ali o valor de pessoa. Por exemplo, uma fábula. Você tem ali animais com valor de pessoas. Então aí você pode usar o quem, tá? Mas você não pode usar um animal aí do dia a dia falando assim, esse é o cachorro a quem alimentei. Não, não pode. Porque esse cachorro, ele não é uma pessoa. Agora, se você falar, esse é o cachorro que alimentei. Beleza, tranquilo. Então use o que, não use o quem. O quem só para pessoas ou algo personificado. Então é um pronome relativo a pessoas, exclusivamente, ou algo personificado. O cujo e reflexões. Isso aqui é um pouquinho mais de atenção nele, ó. É um pronome adjetivo, quer dizer, de característica, né? Que vem entre dois nomes substantivos explícitos, quer dizer, evidentes, está bem na cara. Entre o seu antecedente e o consequente. Quer dizer, ele tem uma relação com o anterior, mas ao mesmo tempo com o posterior. Tá certo? Concorda com a coisa possuída. Equivale a do qual, de que e de quem. Então ele tem o mesmo valor, tá? Se você usar o do qual, também está valendo, o de que também está valendo, e de quem também está valendo, tá? Vou dar um exemplo. Ó. Cortaram as árvores cujos troncos estavam podres. Então veja que esse cujo, ao mesmo tempo que ele está se relacionando com as árvores, porque os troncos são das árvores, ele está se relacionando a troncos, que também é uma palavra que vem depois dele, mas também tem relação com as árvores. Então ele faz essa comunicação entre esses dois termos, o antecedente e o consequente, e aí ele faz essa obra aqui maravilhosa para nós na língua portuguesa. E aí eu falei, você pode usar do qual, de que e de quem. Claro que você pode usar variáveis, né? Então, por exemplo, cortaram as árvores dos quais os troncos estavam podres, tá? Das quais os troncos estavam podres, desculpa, tá? Então você pode usar aqui, em vez do cujo, você poderia usar das quais, tá? Os troncos estavam podres. Então você pode fazer essa função, mas o cujos, ele é mais resumido, ele é mais simplificado para você usar, né? Porque se você ficar usando aqui, dos quais os troncos estavam podres, você vai ver que dá um trabalhinho, você vai ter que usar 3 palavras. Então aqui você usa uma só, resolveu a tua questão, beleza? Quanto? O quanto é também variável e aparece sempre após os pronomes tudo, todo e variações, né? Pode ser toda, todos, todas, né? E tanto e também variações, tanta, tantos, tantas, né? Seguidos ou não de substantivo ou pronome. Por exemplo, recolheu tudo quanto viu. Então você vai ver que o quanto, ó, já vem depois do tudo. Então você vai falar fez todas as tarefas quanto pôde. Então esse quanto ele vai se relacionar com o todas. Então ele sempre vai vir depois desses aqui, tá, pessoal? Do tudo, do todo e variações e tanto e variações. O onde é um perigo isso aqui, gente, porque é muito erro com onde. O onde é usado para indicar lugar, gente, tá? Então tem gente que fala assim, eu estive no ano passado onde passei bons momentos. Mas peraí, eu estive no ano passado onde passei bons momentos? Ano passado não é lugar, gente, é tempo. Então você não pode usar o onde para outros fins que não lugar, tá? Só pode usar para lugar. E equivale a em que ou no qual. Então você pode usar também o em que ou no qual também, que tem o mesmo valor para o onde, tá? Pode ser antecedido principalmente pelas preposições a, aonde, né? E aí você fica
Professor, quando que eu uso o onde e o aonde? Onde, quando é fixo, quando está parado. Por exemplo, onde é a sua casa? Então, a casa está parada, então onde é a sua casa? Agora, se você vai perguntar algo relacionado a movimento, por exemplo, aonde nós vamos? Então, vamos é movimento. Então, esse eu uso aonde. Se é algo fixo, onde. Se é algo em movimento, nós usamos o aonde, tá? De, por e para. Pode ser aonde, com ideia de movimento, falei isso para você, ou donde. A gente não usa muito donde, né? É o mesmo que de onde. Essa terra onde habito. Ok, terra é lugar, pode usar. Mas, por favor, gente, tem gente que usa o onde meio como coringa, e não é, é só para lugar. 6. O como. Ele é invariável, claro, não existe plural dele, nem outra variável de gênero, né, masculino e feminino. E vem precedido pelas palavras modo, maneira, forma e jeito. Seu sentido é equivalente a pelo qual. Também dá para usar o pelo qual em vez do como, né? Acertei o jeito como fazer as coisas. Então você poderia falar, acertei o jeito pelo qual fazer as coisas. Poderia ser, mas você tem a expressão de modo, maneira, forma e jeito, que aqui é o que ele está expressando, tá? E o quando? O quando também é invariável, também não pode ser flexionado em número, singular ou plural, nem em gênero, masculino e feminino. E retoma um antecedente que exprime valor temporal. Então ele só vai usar em questão de tempo, tá, pessoal? Equivale a em que, também pode ser usado em que no lugar dele. Exemplo, é chegada a hora quando, que é o mesmo que em que, todos devem se destacar. Tá? Então, como ele está falando a hora é tempo, então você vai usar o quando. Professor, posso usar o em que? Pode também. Ah, mas o senhor falou que o em que pode ser usado no onde. Também pode, não tem problema nenhum. Tá certo? O em que pode ser um coringa. Agora, o onde é só lugar e o quando é só tempo. Beleza? Então, coloquei aqui, ó, depois você dá um pausezinho para dar uma olhadinha com mais calma de cada um desses pronomes que eu coloquei aqui para você. E chegamos ao final da nossa aula. Beleza, pessoal? Fique com Deus, até a próxima.